Oi pessoal, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu tô aqui agora com a parte 2, de terminando esse quadro aqui do Steven, que eu não sei se eu digo um quadro ou enfim, é um Steve de madeira. Eu vim aqui com a canetinha, essa canetinha acrílica, tá? Porque eu falei pra vocês que eu não queria evitar, eu queria evitar ao máximo usar a canetinha acrílica pra desenhar na madeira. Mas como eu tô desenhando por cima da tinta, né, no cabelo do Steve, então ela não vai ficar tão seco, porque se eu fosse direto não tinha como, ele ia começar a falhar, obviamente, né? Porque toda canetinha, geralmente, bastou encostar na madeira, madeira assim, esqueci até o nome que fala, quando ela é aberta, assim, bem, né? Ela é, agora eu não lembro. Ela fica muito seca e aí acaba desgastando muito a ponta da caneta. E como eu tô usando a canetinha por cima de outro, não que eu prefira, mesmo assim, se eu tivesse tinta, seria melhor ainda. Mas como não tinha realmente, vocês viram no vídeo, no primeiro vídeo, que foi realmente uma catástrofe aí na questão das tintas, porque eu não tinha nada de tinta e foi tudo no improviso. E no fim eu gostei muito do resultado. Só de ver assim o Steve, eu já achei que, tipo assim, já botei muita fé nesse desenho, nesse quadrinho, né? Então eu vim com essa canetinha. Essa canetinha tem vídeo dela, tá? Essas canetinhas acrílicas aqui tem vídeo dela separado e também tem vídeo aí de comparação entre outras duas, tá? E não são marcas conhecidas, tá? Nenhuma, acho que das três é marca conhecida, tá? E fui ali, mesmo usando por cima, né, da tinta aí, que acho que eu não lembro se era tinta guache, eu acho que era tinta guache, eu não lembro que tinta que era. Mesmo assim, deu, agora eu me lembrei, foi uma mistureba de cores, foi uma tinta, acho que de artesanato, de uma cor meio que um cinza, meio que puxado para marrom, eu não sei. Deu muito trabalho. E mesmo por cima, ainda, eu senti que ela ainda tava áspera, sabe? Então eu fui com muito cuidado. Aí nessa parte, o Oliver apareceu. E esse gato tem cara de anjo, mas olha que xereto que ele é, velho do céu. Com vontade de apertar a carinha linda, velho do céu. Olha que coisinha fofa. E enquanto ele ouve barulho, ele não vai desistir até ficar atrás da pessoa. Fui ali, ele apareceu de novo com a maior sem vergonha do mundo, querendo ver o que eu tava fazendo. E foi ali jogar umas pulgas aí pro quadro. E como, não contente ainda de eu ficar chispando ele, mesmo assim ele ficou insistindo ali. Ficou xeretando, por pouco ele não vai estragar o suporte, né? Porque é bem o tipo dele. Tá, foi de novo jogar umas pulgas lá pra mim, eu tirando ele dali, senão ele vai riscar o quadro ainda. Ele foi se espreguiçar ali na bacia da pia, tá? E tô quase terminando essa parte. Eu fui com bastante cuidado e eu fui com linhas diretas pra... Quanto mais você fica naquele esfrega-esfrega, mais que ele vai gastando a canetinha, né? Então, eu aproveitei e fui bem levezinho, ó. Vai, vem. E evitei ele ficar aquele raspa-raspa, porque senão não aguenta e ele detona e o pior, fica falhado daí. E daí se não tem outra canetinha, daí literalmente não ia ter outra cor. E como vocês podem ver, tem uma sombrinha. Ele tá zanzando por aí, tá? Falando na pestinha, voltou aqui agora. Voltou sem vergonha pra ficar acompanhando a carinha dele, não é coisa mais lindinha do mundo. Quase finalizando essa parte, eu ali só olhando, porque senão ele ia acabar atrapalhando ali, porque é bem o tipo dele. Às vezes ele quer empurrar as coisas. Finalizando a partinha do cabelo, eu ainda vou contornar tudo isso pra ficar mais assim marcado o desenho, tá? E ele foi embora de novo, foi enxertar outras coisas lá. Agora eu vim aqui fazer o contorninho nessa parte aqui. Contorninho não, eu fui pintar também. Que é a partinha, eu não sei se é um bigode. Eu não sei exatamente o que é essa parte do Steve aqui, que é o bigodinho, não sei, no skin do Steve. Fui fazendo ali. Também tô na marcação. O problema só no Minecraft é que você tem que deixar ele bem quadradinho. E esse é uma das coisas bem difíceis. Porque justo quando você quer, não sai, às vezes, tão retinho. E o Steve, o Minecraft no geral, é mais assim. Uma característica marcante é quadrado, né? Blocos. Tem que ficar certinho os riscos, né? Que senão não fica tão bonito, né? E fui ali, essa parte estava um pouquinho mais seca ainda, então eu fui bastante cuidado e fui assim, mais no cantinho, de pouquinho em pouquinho, do que se eu puxasse inteiro também não ia dar, porque ele tava mais áspero, sabe? Porque às vezes alguma parte da madeira tá mais ruinzinha, né? Então você tem que tomar cuidado. Inclusive eu tenho um quadro do Vegeta e o quadro do Vegeta também deu um super trabalho, assim, no quesito de... Porque eu não tinha cores e eu tive que ir
misturando cores também pro Vegeta, porque o quadro do Vegeta era literalmente um quadro muito, muito feio, assim. Era uma madeira bem, sabe, tinha uns riscos, até uns cortes, mas assim, ao ver ficou perfeitamente incrível. Só não passei verniz. Eu nem passou a ideia de passar verniz, mas passando no Steve vou ver o resultado pra daí passar também no do Vegeta. E do Vegeta o quadro realmente era muito ruim e não tinha condição de usar canetinha. Esse do Steve, apesar de tudo, dá condição, só que você tem que saber ir com bastante jeitinho, porque senão realmente ele vai estragar as canetinhas. Essa canetinha que eu tô utilizando, ela é acrílica também, mas ela é outra, tá? E também tá no comparativo, que são essas 3 canetinhas. Essa, uma outra, a outra, é a mais nova, eu não usei, porque ela já tem um bico de canetinha, acho que, não sei se é Broadline ou Hydroline, é aquelas canetinhas duras, então não é brush, então não tem como eu usar, tá? Porque ia gastar muito ela. Essa aqui, por ter essa flexibilidade, acaba que pinta, né? Mesmo quando tá falhando, você vira de um lado, ela acaba ainda pintando, mas as outras, elas iam detonar. Eu sinto que elas são mais secas. Agora, bora fazer o narizinho do Steve. Vim com essa cor meio que um salmão, porque é a cor que tá no skin dele, que é um pouco mais clara. Eu não queria que fosse um tom laranja, tá? Na verdade, depende. Apesar de ela ter uma cor salmão, ela varia. Depende da superfície onde você tá utilizando, ela muda o tom, né? No papel, ela ficou mais laranja, um pouco mais laranja. Mais pro coral, né? Mas aqui ela ficou uma cor meio que um tom de pele mais vermelhadinho, né? O que eu achei que ficou perfeito. E eu também vou fazer a parte pondo na parede, tá? Pra aproveitar e fazer pondo na parede mais a frase do Steve, que todos os quadros meus são meio que icônicos, assim, não é icônicos, bem a palavra, né? Mas tem uma frase muito bonita de cada um deles. E do Minecraft eu pretenderia pôr, só que como o Minecraft ele já é uma coisa assim, não é bem um quadro, né? Não tem como desenhar nele, porque a ideia é ele ficar perfeitinho, não tem onde eu desenhar. E eu não queria pôr nada como uma madeira, e mal tem madeira agora. Assim, do jeitinho que eu quero, que tem que ser uma madeira pequenininha e bem perfeitinha, né? Pra fazer, eu pensei na ideia de pôr uma plaquinha na mão dele, que são aquela plaquinha do Minecraft que tem pra pôr na frente da casa, né? Mas não dava. Eu acho que não vai dar, né? Porque eu também tô com medo, porque eu já colei com cola quente as madeiras, então eu tô com medo de ficar frágil e não aguentar ficar na parede, mais uma coisinha de madeira, e eu teria que prender com prego, daria mais trabalho. Então eu pensei na seguinte ideia, de pôr o Steve na parede, tudo certinho, parafusar e tal. E a frase eu vou pôr na parede diretamente, porque a parede é branca, do que eu pôr no Steve. Porque no Steve não tem como, ele não tem nenhum detalhe escrito na camisa, né? Então ele vai ficar do jeitinho que tá. E a escrita, não vou colocar placa nenhuma, nem acessório nenhum na placa, porque eu já tô com medo, né? Porque como foi colado e tal, vou pôr na parede. Por mais preso, eu não quero ficar acrescentando muita coisa. E eu queria uma coisa que ficasse bem marcante a frase. E a placa seria pequena. E eu queria que ficasse, tipo, bem grande a frase que eu escolhi, tá? Vim ali agora pintando um azulzinho do olhinho, que ficou perfeitamente igual. Nossa, sério. Eu já tava botando fé, mas aí ficou perfeitamente perfeito. Vim agora com a canetinha preta. E como eu falei, ela não tá uma madeira ainda tão por 100%. E a canetinha também já não tava lá as grandes coisas, né? Porque eu usei muito também já. E ela começou a ficar meio que falhada. E eu queria traços meio que médios, sabe? Eu queria destacar bem mesmo o Steve. E eu percebi que a canetinha ela tava falhando, tá? E aí eu tive que ir com uma outra canetinha, que se eu não me engano é uma canetinha permanente, tá? Da Pilot, é uma canetinha permanente, que acho que eu não sei se ela é permanente pra acidez, essas coisas, tá? Porque até fui ali, como vocês podem ver, mas ela começou a falhar na testinha do Steve, então eu tive que trocar. Ali eu até tentei ir, mas eu fiquei com medo, porque quando eu fui testar na mão, eu vi que ela já tava bem seca. Então, provavelmente já não ia dar, e eu acho que ela já tava ruim. Aqui foi a parte eu mostrando que o contorninho que eu fiz, olha, eu fiz com a caneta da Pilot, como eu falei. E aqui eu já dei um contorninho. Aqui eu já dei um contorninho um pouco mais grosso, tá? Fui mostrando agora o final e eu pus verniz. Esse verniz acrílico brilhante é da Acrylex, tá? E eu só fui tomando cuidado, porque quando é canetinha, ele fica mais, ele pode puxar. E olha o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e vai ter a parte 3 pondo na parede.